O Japão está prestes a dar um passo que pode ser o maior erro de sua história. Enquanto Moscou lança um alerta gelado sobre a instalação de mísseis americanos em seu território, a pergunta que fica é: o que isso significa para o equilíbrio global? Em um mundo onde cada movimento conta, a decisão do Japão pode não apenas mudar sua trajetória, mas também impactar a dinâmica de poder no cenário internacional. A situação não se resume a um simples confronto de interesses estratégicos. Trata-se de um ponto crucial que a Rússia está disposta a defender a todo custo, pois as consequências de um avanço sobre esse limite seriam devastadoras. O equilíbrio global está em jogo e, embora o perigo pareça distante, uma onda de tensão crescente ameaça explodir a qualquer momento. O Kremlin, em sua postura implacável, deixa claro que não aceitará mais provocação. Seus porta-vozes deixam um alerta inequívoco: ultrapassar esse limite terá repercussões irreversíveis. Esse aviso se propaga pelos bastidores da diplomacia e pelos corredores militares, enquanto a Ásia se torna o epicentro de um jogo de poder onde cada movimento pode desencadear uma reação imprevisível. O mundo, à medida que observa, se pergunta: até onde será possível aguentar a escalada de hostilidades? A resposta a essa pergunta definirá o rumo das próximas décadas. A ameaça de uma instalação de mísseis americanos no Japão vai muito além da simples alteração das dinâmicas geopolíticas. Ela representa um verdadeiro divisor de águas que força o Kremlin a adotar uma postura defensiva ainda mais agressiva. Maria Zakharova, porta-voz do governo russo, foi enfática: se os Estados Unidos persistirem nesse caminho, Moscou tomará medidas severas e inevitáveis. Com o fortalecimento da sua doutrina de defesa nuclear, a Rússia deixa claro que o cenário asiático pode rapidamente se transformar em uma zona de conflito de grandes proporções. A movimentação militar dos Estados Unidos na região, com o recente envio de mísseis de médio alcance para as Filipinas, só agrava essa tensão, alimentando uma nova corrida armamentista que ameaça a estabilidade global. O Kremlin não observa apenas o Japão. A situação na Ucrânia continua a ser uma constante fonte de atrito, com a Rússia acusando os Estados Unidos de buscar sua derrota estratégica. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, não hesita em denunciar o comportamento agressivo dos Estados Unidos. Washington está determinado a alcançar seus objetivos, custe o que custar, sem se importar com as consequências. Para Moscou, as ações de Washington não são mais uma questão de política externa, mas sim uma tentativa de minar sua própria estabilidade, sem qualquer receio do impacto global. A intensificação de ataques com mísseis contra o território russo, sem qualquer resposta construtiva, apenas confirma essa perspectiva. Por outro lado, o Kremlin vê nas políticas americanas em outras partes do mundo uma série de provocações que aumentam o risco de um confronto. A postura dos Estados Unidos em relação a Taiwan, que apoia sua independência, tem gerado sérias preocupações em Pequim, parceiro estratégico de Moscou. O Ministério da Defesa russo expressa temores quanto à possibilidade de um bloqueio geopolítico, caso os Estados Unidos insistam em posicionar mísseis no Japão. A aliança crescente entre Moscou e Pequim, que tem se fortalecido ao longo dos últimos anos, está se tornando um fator crucial no equilíbrio de poder. Para os países ocidentais, esse fortalecimento conjunto de Rússia e China representa um desafio direto à sua influência na região. Washington, por sua vez, justifica suas ações com o argumento de reforçar suas alianças na Ásia, frente à crescente ameaça representada pela Rússia e pela China. No entanto, essa justificativa tem sido contestada por especialistas, que apontam que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos é expandir sua presença militar em uma região de importância estratégica para o comércio global. A dificuldade em manter e financiar essa presença tem sido um ponto de grande preocupação, pois os custos dessa estratégia têm se mostrado cada vez mais elevados, tanto em termos financeiros quanto em termos de desgaste político. Enquanto isso, o Kremlin insiste que a postura dos Estados Unidos não apenas ignora os múltiplos avisos emitidos por Moscou, mas também subestima de forma perigosa as implicações de suas próprias ações no cenário global. Estão brincando com fogo na Ásia,
alertou Maria Zakharova, porta-voz do governo russo, reforçando que a paciência da Rússia não é infinita e que o país não hesitará em adotar medidas drásticas se suas linhas vermelhas forem ultrapassadas. A ampliação da OTAN para o leste e o fortalecimento da presença militar dos Estados Unidos em regiões-chave da Ásia são vistos por Moscou como provocativas expansões de poder, que obrigam a Rússia a reconsiderar sua postura defensiva. Este contexto internacional, marcado por uma crescente militarização da região Ásia-Pacífico e a formação de alianças estratégicas cada vez mais tensionadas, fez com que Moscou revisasse sua própria doutrina de defesa. A Rússia, em particular, tem voltado sua atenção para o fortalecimento de sua capacidade nuclear, com uma doutrina que define com precisão as condições sob as quais Moscou poderia adotar medidas extremas, incluindo o uso de armamentos nucleares. O conceito de linha vermelha tem sido reiterado pelas autoridades russas como um aviso claro de que qualquer tentativa de desestabilizar sua segurança ou seus aliados resultará em uma resposta desproporcional, alterando assim a dinâmica de poder global. Contudo, a ameaça russa não se restringe apenas ao campo militar. O conflito na Ucrânia continua sendo uma das fontes de maior tensão entre Moscou e Washington, com repercussões muito além das fronteiras da Europa. A Rússia vê o apoio irrestrito dos Estados Unidos ao governo ucraniano como uma tentativa de minar a estabilidade do Kremlin, com o objetivo de enfraquecer sua posição tanto internamente quanto internacionalmente. Este apoio, segundo Moscou, não se limita ao envio de armamentos ou recursos financeiros, mas envolve também o fornecimento de inteligência e treinamento militar, o que intensifica ainda mais o embate ideológico e geopolítico. Nesse cenário, a escalada das tensões na Ásia se torna ainda mais crítica. A região, que historicamente já foi um terreno fértil para disputas de influência, agora se apresenta como um palco de um confronto em potencial entre potências globais. O possível posicionamento de mísseis americanos no Japão, um aliado estratégico dos Estados Unidos, seria uma mudança significativa na dinâmica do poder, não apenas na Ásia, mas no cenário global como um todo. Para Moscou, isso não seria apenas uma violação de suas zonas de influência, mas uma tentativa deliberada de isolar a Rússia, cercando-a com sistemas de defesa e dispositivos militares de alta precisão, alterando o equilíbrio estratégico na região. Além disso, os recentes exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e o Japão não passaram despercebidos por Moscou ou Pequim, ambos alertando sobre o impacto negativo desses treinamentos no equilíbrio regional. Esses exercícios, projetados para fortalecer a interoperabilidade entre os militares dos dois países, têm aumentado a desconfiança entre as potências asiáticas, especialmente em relação às intenções de Washington na região. A intensificação dessa colaboração militar, que inclui não apenas manobras aéreas e navais, mas também simulações de ataques em larga escala, tem sido vista como uma provocação, com Moscou e Pequim expressando preocupação de que esses movimentos possam representar um prelúdio para uma maior interferência externa nos assuntos internos da Ásia. Esses exercícios, além de agudizar as tensões, também têm servido como um indicativo de que os Estados Unidos estão dispostos a expandir sua presença militar de maneira agressiva, desconsiderando as implicações para a estabilidade regional e global. As críticas de Moscou e Pequim a essas ações não se limitam apenas ao impacto imediato, mas refletem um receio mais profundo sobre as intenções de longo prazo dos Estados Unidos. Em Moscou, há uma crescente percepção de que a presença militar americana na Ásia pode estar ligada a uma estratégia mais ampla de contenção, que visa não apenas a Rússia, mas também o crescimento da influência da China, que é vista como uma ameaça crescente à ordem mundial liderada pelo Ocidente. O cenário atual, com a Rússia se preparando para uma possível escalada de sua própria capacidade de defesa e projetando sua postura como um contraponto direto ao expansionismo ocidental, sugere que a Guerra Fria do século XXI pode se intensificar ainda mais, agora com um novo foco na Ásia. A tentativa de isolar a Rússia e de criar alianças militares mais estreitas
feitas entre os Estados Unidos e seus aliados asiáticos poderia ser o gatilho para uma reconfiguração total do equilíbrio de poder mundial. Esse confronto indireto, alimentado por movimentações militares e alianças estratégicas, tem o potencial de moldar as próximas décadas, e a cada dia que passa, a margem de erro para evitar um conflito direto diminui. Por outro lado, a Rússia tem fortalecido suas relações com a China e outros países da região, buscando contrabalançar a influência dos Estados Unidos. Os acordos bilaterais, que envolvem setores como energia e tecnologia, são parte de uma estratégia para consolidar a presença russa na Ásia. A posição do Japão nesse jogo é complexa. Embora Tóquio tenha tentado manter uma relação equilibrada com seus vizinhos, sua aliança com Washington pode colocá-lo em uma posição vulnerável. Lavrov foi claro: a Rússia não permitirá que os Estados Unidos sigam com suas provocações sem resposta. Ele afirmou que o Kremlin está preparado para qualquer cenário, deixando claro que, caso necessário, a resposta será firme. Em um clima de incerteza, o equilíbrio global está por um fio. As decisões tomadas nos próximos meses podem definir o futuro das relações internacionais e marcar um ponto de inflexão na história contemporânea. A advertência final de Moscou ecoa pelos corredores do poder. Se a linha for cruzada, as consequências serão irreversíveis. O mundo observa com a respiração suspensa, enquanto as peças se movem em um tabuleiro onde qualquer erro pode ser fatal. Nesse cenário, várias perguntas pairam sobre o mapa geopolítico atual. O Japão será tão flexível quanto a União Europeia em seguir os passos de Washington na guerra por procuração contra a potência nuclear euroasiática? O desfecho, embora incerto, promete redefinir os limites do poder global. Enquanto o tempo avança, a pergunta persiste: estarão os jogadores dispostos a pagar o preço dessa partida? O Japão tem muito a perder e nada a ganhar com esse caminho.